galera, tudo bem com vocês? Sou eu aqui novamente, Cláudio Tibérios, aqui com café e histórias. E ontem eu estava indo para o trabalho e nessa onda toda de cuidados, principalmente com os idosos, né? E tinha um senhor, uma família bem humilde assim, né? E o senhor devia ter quase a idade do meu pai, bem idoso mesmo, uns 80 e poucos anos, sentado com uma Bíblia gigantesca no colo. E aí eu me aproximei deles, né, devia ser, né, filha dele, e eu perguntei para ela assim: minha senhora, você sabe que é seu pai? Ela você sabe que não é bom você estar na rua essa hora, né? Era mais ou menos umas 3 da tarde. Vocês deviam estar em casa. E ela falou assim para mim: nós, os pobres, não temos o que fazer. E o senhor, ele escutou e falou assim para mim: é na igreja que está a segurança contra esta peste. E eu falei para ele assim: meu querido, se você for pegar o texto de Êxodo, que fala sobre as pragas do Egito, e que foi a última praga que dizimou os primogênitos, a ordem para o anjo da morte era de destruir todos aqueles que não tivessem o sangue nos umbrais da porta. E relendo o texto aqui em Êxodo capítulo 11 e 12, no livro de Êxodo, se você não tiver familiaridade, assista ao filme então, aluga aí, aproveita que está em casa sem fazer nada, entre aspas, e pronto, baixa esse filme. O filme passou no cinema, é um filme do cinema. Ah, não gosto da Bíblia. Não tem problema, irmão, você não gosta da Bíblia? Ou irmã, você não gosta da Bíblia? Assiste o filme. Ah, mas é um filme bíblico, então pelo menos seja uma pessoa que vá conhecer a história, independente se for bíblico ou não. Mas independente disso, voltando aqui ao que interessa, café. A ordem foi para que as pessoas abastadas convidassem para suas casas aquelas que não tinham tantas condições, aquelas que, por exemplo, não tinham um cordeiro para fazer para emular, matar e fazer o sacrifício. E deveriam celebrar a Páscoa em suas casas, dentro das suas casas. Então, a primeira coisa importante com relação a esta praga, quando o pessoal fala para ficar dentro de casa e você usa a comunhão e a igreja para tirar as pessoas de casa, você está cometendo um grave erro, um crime. Então é importantíssimo que você instrua, como eu tenho visto muitas pessoas fazerem, que você instrua realmente as pessoas a ficarem em casa. E continuando com esse senhor, o que aconteceu? No momento, ele insistiu com relação à necessidade de estar no lugar. E eu falei assim: olha, o senhor lembra aqui no texto, na palavra do livro de João, quando Jesus está passando por Samaria, ele tem aquele diálogo com a mulher samaritana. A mulher samaritana vem cheia de orgulho: não, porque os nossos pais adoravam neste monte, porque este lugar é santo, e papapá, e piriri. E Jesus fala assim: mulher, João 4:21, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aí o 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Aí nós vivemos um momento em que algumas igrejas estão fazendo, e na minha opinião é o mais correto, na minha opinião, né? Estão fazendo reuniões online. As pessoas não estão fisicamente presentes, mas elas estão espiritualmente presentes. Elas estão conscientes de que aquele momento ela está reservando não para ver o amigo, não para se distrair com qualquer coisa, qualquer situação, mas ela está prestando atenção numa tela e ouvindo uma palavra que está vindo de um computador, ou no celular, ou num tablet, etc. Whatever. E eu posso falar com autoridade, porque para quem me conhece, eu gosto de conversar tocando nas pessoas, eu gosto de abraços fortes, eu gosto de beijo, eu gosto de carinho, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de fazer graça. Se você me conhece, você sabe disso. Se você não me conhece, muito prazer.
E eu entendo que o momento é importante para que isso não seja a prioridade da minha vida, porque isso não pode ser a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida é ter a noção de que estamos num momento complicado e que a internet veio para somar. E nós podemos sim estar uns com os outros comungando e tendo comunhão, mesmo sem estar presentes um com o outro. É virtual, é distante, nunca pensou-se que isso ia acontecer, mas está acontecendo, aceite a realidade. Não existe mais desigrejados, agora existe pessoas que estão sem um templo para ir, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, independente do local que eles estejam. Não é neste monte, não é naquele poço, não é em lugar nenhum. E nós temos provado isso hoje. E esta praga tem feito um fenômeno incrível. Ela nos afastou e ao mesmo tempo nos aproximou. Eu não lembro de ter visto tantas conversas solidárias como tenho visto ultimamente nas redes sociais ou nos telefonemas. Pessoas se oferecendo para fazer compras, pessoas se oferecendo para ajudar, pessoas se oferecendo para estar próximas, pessoas se oferecendo para estar junto com as pessoas. E eu conversei tudo isso com esse senhor e ele me olhou com uma cara desolada, porque eu acho que ele é ensinado que só dentro de uma caixa ou de uma casa ou de um templo ele pode ser abençoado. Mas por outro lado, gente, muitos de nós estamos torcendo e imaginando que isso vai passar rapidamente, que isso não vai demorar muito. Mas pode ser que isso não passe tão rápido. Pode ser que ainda nos próximos 2, 4, 5 domingos as reuniões sejam feitas de forma virtual. Isso significa que possivelmente nos próximos 30, 35, 40 dias tenhamos que ficar confinados em casa. Quem tiver condição de trabalhar em casa, muito bem. Quem não tiver condição de trabalhar em casa, que você que está em casa, ore por nós que não pode ficar em casa. É o meu caso, é o caso da minha irmã, é o caso dos médicos, pessoal de mercado, transporte. Essas pessoas não podem simplesmente falar, não vou mais ficar, não vou mais sair. Mas o que eu quero salientar aqui agora é uma questão do pós ou do durante. Nós estamos numa primeira semana de combate a este vírus. Só que possivelmente muitas pessoas vão começar a surtar, porque ficar muito tempo em casa vai demandar uma paciência monstruosa, uma condição incrível de força e consciência de quem nós somos. E pensando nisso, bem cedo hoje quando eu acordei, me veio a parte no texto bíblico quando Paulo ele está numa cidade e acontece uma situação lá em Atos 16, e ele é preso. Paulo e Silas são presos. Lá no capítulo 16, no versículo 25, eles estavam presos, confinados e com um problema grave. Eles tinham tomado uma surra de chicote, né, de vara. Se você assistiu a Paixão de Cristo, aquela primeira parte dos açoites que Jesus recebeu, era aquilo que aconteceu, foi aquilo que aconteceu com Paulo e Silas, que depois Jesus vem para a parte do flagelo, né, quando vem o chicote com as pontas de ossos e pedaços de aço, ferro. Paulo e Silas não chegaram nesse ponto, mas eles foram presos pelos pés e pelos braços, pelas mãos. E por volta da meia-noite, eles estavam cantando e orando. Algumas vezes, nesse período, você vai entrar num pico de angústia muito grande. Paulo e Silas sabiam quem eles eram e o que eles estavam fazendo e a quem eles estavam servindo. Por isso que aquela situação de sofrimento e solidão e impotência não tirou deles a certeza da presença de Deus. Então, uma coisa muito importante: saiba quem você é em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo? Eu não sei.
Você não sabe? Então saiba pelo menos quem você é, seu papel na terra e o que você pode fazer. Por isso que eles estavam devotando ao Senhor adoração e principalmente louvor e orações, porque eles estavam entendendo plenamente que eles estavam ali porque eles tinham feito o bem. Muita gente que está hoje confinada não fez absolutamente nada de grave para estar em casa confinado, mas está. E aí eu lembro de uma coisa, mas o que nós vamos fazer a respeito de tudo isso? Como podemos sobreviver a esse período que pode durar uma semana, como pode durar 3 meses? A gente não sabe. Paulo escreveu lá para a igreja de Tessalônica, na primeira carta, e lá no final ele fala uma coisa muito legal sobre a vinda do Senhor, que é certa e repentina. Não estou dizendo que Jesus vai vir amanhã, pode ser que sim, pode ser que não, e também não estou afirmando absolutamente nada sobre nada. Mas ele tem alguns preceitos que são muito importantes ser pensados a partir do versículo 12. Ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestem. Está falando diretamente aos pastores sérios, a pessoas sérias. Eu costumo brincar sempre uma coisa séria. Eu brinco o sério, que é: não confunda crente com cretino e não confunda pastor com impostor. Crente é uma coisa, cretino é outra. Pastor é uma coisa, impostor é outra. E temos muitos cretinos e impostores no meio, causando muita confusão e muita raiva para pessoas que não são muito fãs da religião. Eu conheço algumas pessoas e tenho alguns ótimos amigos que têm uma profunda admiração e respeito por Deus e um profundo nojo do sistema religioso. Não estou falando da igreja de Cristo. A igreja somos nós. Nós temos que entender isso. Nós somos a igreja. A reunião é a congregação e o templo é outra coisa. Judeus adoravam o templo, achavam super importantes. Foi trazida a ideia para o Ocidente de que se você estiver dentro da igreja ou dentro do templo, você vai ser protegido. E o próprio Deus, no texto de Êxodo, como eu falei, e o próprio Jesus desmistificam isso. Lógico que eu estou falando do coronavírus, eu estou tentando trazer alguma coisa para que esse tempo não fique tão horroroso, né? Mas é importante a gente prestar atenção nessas coisas quando essa doença finalmente for vencida, quando esse vírus finalmente for derrotado, e nós tivermos a imunidade, a condição de sobreviver a esse tipo de peste, entender que as pessoas são muito mais importantes do que estar ou não em um lugar sem propósito. Quando voltarmos à comunhão presencial, que nós estejamos indo com a perspectiva de adorar e olhar o irmão de forma diferente. É o mandamento simples: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é tão difícil fazer nesses tempos modernos, né, em tempo da internet. E seguindo aqui, o que Paulo fala mais? Que você tenha com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, se você tem um amigo que está fazendo um trabalho, que está ajudando pessoas, valorize esse trabalho dele. Viver em paz uns com os outros. Gente, acabou o tempo de guerrinhas por causa dos ismos. Admoesteis ou converse com aqueles teimosos, como eu fiz com o velhinho. Console os desanimados. Eu tenho alguns amigos que estão preocupados, a gente tem conversado. Ampare os fracos e seja paciente para com todas as pessoas. O comportamento de alguns amigos meus tem mudado. Os mais exaltados têm ficado mais pacientes porque estão entendendo que o momento é de crise. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos, inclusive para aqueles que não são da nossa pátria. Receba com carinho as pessoas que não são da nossa pátria, os estrangeiros que vivem aqui. Alegre-se sempre, orai sem cessar. Em tudo seja agradecido, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para nós.
não apaga o espírito, como foi falado hoje de manhã na 242. Obrigado, Sandro. Tecnicamente ele não falou sobre apagar o espírito, falou sobre se encher do espírito. Então, para você se encher do espírito, você não pode deixar ele apagar, beleza? É isso, você entendeu? Não despreze as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Cuidado com as fake news. Abstenha-se de toda forma do mal e ande em paz uns com os outros. Quando passar essa loucura, nós vamos estar no estado de gratidão, mas enquanto estivermos nessa loucura, atente a essas coisas simples e básicas para você poder conseguir viver em paz. Cláudio, eu não acredito muito nesse papo de oração. Queridão, beleza, não tem, queridona, queridão e queridinha, não tem problema. Se você tiver atitudes que façam as pessoas se reconhecerem e pensar na vida, vocês já estão tecnicamente com o reino dentro de vocês. Porque o reino de Deus é o reino de vida, não é o reino de morte. E é importante que a gente tenha isso em mente, essa consciência de que os tempos mudaram, as coisas estão mudando, os nossos hábitos devem ser mudados para que no futuro nós tenhamos um tipo de mundo melhor daquilo que nós vivemos até agora. É super importante que a gente pense nisso. Então, irmão, Deus abençoe vocês e essa palavra é para que você pense nesse período que você estiver fora mesmo de tudo, enclausurado em você mesmo. Conheça-se, agradeça a Deus pela vida, seja paciente e vamos ajudar uns aos outros. Fique na paz. Boa semana, Deus abençoe. Abraço.